Bom, vamos para nossas questões agora do teste. O primeiro pediu o produto do número com seu sucessor, determina a diferença. 110 determina a diferença. Eu vou fazer um por um, vou separar uma página para cada um, para a gente fazer um por vez. Diz assim, o produto é multiplicação de um número, eu não sei que é um número, eu vou chamar x, com o seu sucessor. Sucessor é sempre um número mais uma unidade. Por exemplo, o sucessor de 5, quem é 6? Algumas pessoas gravam que vem depois e o antecessor que vem antes. Não, a regra é uma unidade, porque o que vem depois tem uma unidade a mais. Então, o sucessor de x tem que ser x mais 1. É a mesma coisa que o sucessor de 5 é 5 mais 1, que é 6. O sucessor de 6, que é 7, que é 6 mais 1. Então, se x é um número, o sucessor dele é x mais 1. E ele está falando que isso é igual a 110. A gente vai aplicar a propriedade distributiva agora. X vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 1, x igual a 110. Está aqui como mais, vai vir para cá como menos. Então, x ao quadrado mais x menos 110 igual a zero. A gente obtém uma equação do segundo grau. Para resolver a equação do segundo grau, a gente já viu em aula que tem que achar o valor de A, B e C. Coeficiente angular, coeficiente intermediário ou algébrico e o coeficiente linear. O A, quando não tem valor ali explícito, fica implícito que aquilo vale 1. O B também está implícito, que vale 1. E o C, menos 110. Feito isso, a gente agora vai aplicar a fórmula de Bhaskara para resolver. Então a fórmula de Bhaskara nos diz que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a b ao quadrado. O b vale 1, então vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é menos 110. Delta é igual a 1 ao quadrado dá 1. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 110 vai dar 440. Delta é igual a 441. Vamos para a segunda parte, que vai dizer que x é igual a menos b, essa é a segunda fórmula. A primeira foi a fórmula do discriminante. Agora a gente tem a fórmula da incógnita. Então x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. X é igual, b vem com o sinal trocado, ele é positivo, mais 1 vai ficar negativo. Mais ou menos, raiz quadrada de delta, acabamos de calcular agora, que é 441, sobre 2 vezes o valor do a. O a vale quanto? Vale 1. Então x é igual a menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 441 vai dar 21, sobre 2 vezes o a. 2 vezes 1, 2. A gente tem x1 e o x2. Então a primeira, menos 1 mais 21 sobre 2. E a segunda, menos 1 menos 21 sobre 2. C deve 1. Tem 21 para pagar a dívida, ainda vai sobrar 20. 20 dividido por 2, 10. Menos 21 menos 1 vai dar menos 22. Dividido por 2 vai dar menos 11. Ou seja, o que o problema pedia? O produto de um número com seu sucessor. Ele não diz se esse número é natural. Ele diz apenas o número. Então as duas possibilidades que a gente tem é 10 e menos 11, que vai atender às exigências do problema. Vamos verificar. Aqui não há necessidade de verificar, eu sei que é isso, mas vamos verificar de acordo com o que ele falou. Vamos ver se isso acontece. Ele diz que o produto de um número, então a gente já sabe que um das possibilidades de solução é x igual a 10. Então, o produto, então a gente vai pegar 10 e multiplicar pelo quem? Pelo seu sucessor, que é quanto? 11. Se você multiplicar 10 por 11, vai dar 110. Ah lá, satisfaz o problema. E menos 11? Menos 11 é a mesma coisa. Menos 11. Menos 11, o sucessor é somar mais 1. Quando você tem menos 11 mais 1, isso aqui vai dar menos 10. E aí você sabe que menos vezes menos dá mais, não precisa colocar aqui. E 11 vezes 10, 110.
Então, de qualquer forma, essa solução é como uma função quadrática. Se ele pedisse qual o número natural, aí a gente só consideraria quem? O 10. Por quê? Porque o 10 é natural, é positivo. Né? Os naturais não são número negativo. Como não foi dito nada, as duas respostas correspondem coerentemente ao problema dado. Então vamos à próxima questão. Uma praça retangular. Então já vou começar a fazer o desenho para mim já esboçar a ideia. Uma praça retangular. Uma praça retangular, ali está 100, mas ali está errado. Deve ser o seu comprimento. Então vamos consertar aqui. Seu, sabe, uma praça retangular tem, ali tá, tem seu comprimento maior que a sua largura. Então tem o seu comprimento maior do que a largura. Aqui está o comprimento e aqui está a largura. 2 metros. Ou seja, se a largura é x, o comprimento tem que ser maior que a largura em 2 metros. Então isso aqui tem que ser x mais 2, para representar essa diferença entre ambos. Sabe-se que sua área é o quê? A área é o produto das dimensões, comprimento pela largura, ou largura pelo comprimento. Então, quando eu multiplicar essas duas dimensões, x vezes x mais 2, isso aqui tem que dar 48. É isso que o problema está informando. Vou aplicar a propriedade distributiva, x ao quadrado mais 2x igual a 48. Ainda não é uma equação de segundo grau, né? Diretamente. A gente vai passar isso aqui para o primeiro membro, x ao quadrado mais x mais 2x menos 48. Agora a gente tem uma equação totalmente explícita do segundo grau. Aqui uma equação implícita, aqui explícita. A gente colocou os membros ordenadamente. Para resolver, novamente, a gente vai ter que desenvolver quem é A, quem é B e quem é C. Então a primeira coisa é identificar quem são os coeficientes. Solução direita aqui no 2. Então, A, B e C. O A é o número que está multiplicando a letra, o coeficiente, o valor que está multiplicando a letra que está ao quadrado, não tem, subentende que é 1. O B, 2. O C, menos 48. Vou aplicar a fórmula de Bhaskara. Primeiro a gente vai usar a parte do discriminante. Então, delta é igual a B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Delta é igual a B dá 2, então vai ficar 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A. O A vale 1, vezes o C, menos 48. Delta é igual a 4, menos vezes menos, mais 4 vezes 1, 4. 4 vezes 48. 4 vezes 8, 32, vai 4. Aliás, vai 3. 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 4, 16, com mais 3, vai dar 19. Então, delta é igual a 196. Vamos para a segunda parte da fórmula. A fórmula da incógnita, que diz que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a. X é igual a menos b. O b tem que vir com sinal trocado. Ele é positivo 2, vai ficar 2 negativo. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Acabamos de calcular agora. Delta é 196 sobre 2 vezes o valor do A. Quanto que vale o A? O A vale 1. Então você tem x é igual a menos 2, mais ou menos. Raiz quadrada de 196 é 14 sobre 2 vezes 1, 2. Tem duas operações aqui. Uma para mais e outra para menos. Então a primeira operação vai ser menos 2 mais 14 dividido por 2. E a segunda vai ser menos 2 menos 14 dividido por 2. Então você deve 2, tem 14, paga a dívida, ainda vai te sobrar 12. 12 dividido por 2, 6. Menos 2 menos 14 vai dar menos 16. Menos 16 dividido por 2, menos 8. Agora vem a questão. A nossa questão, nós estávamos falando de quê? De medida
de uma figura geométrica. Então a gente não pode considerar o valor negativo. A gente tem que considerar o valor positivo, que é 6. Então agora a gente já sabe que x é 6. Então, repetindo aqui a figura, se x é 6, agora a gente pode resolver tranquilamente. Bom, agora a gente sabe que essa dimensão é 6. Se aqui mede 6, o outro de baixo mede 2 unidades a mais, ou seja, 2 metros a mais. Então aqui, se é 6 metros, aqui tem que ser 2 metros a mais, 8 metros. Como o problema pede para calcular o quê? Determinar o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Então a gente já sabe, se aqui mede 8, o outro lado também mede 8. Então 8 mais 8 a gente já tem 16 metros. Se esse lado mede 6, o outro lado também mede 6. Então a gente já tem 6 mais 6, 12 metros. Então, por fim, o perímetro, como estava sendo pedido, vai ser 16 mais 12, vai dar 28. 28 metros. Terceira e última questão. Qual a raiz da equação? Não, a gente já estava fazendo essas equações, então, bom. É fácil agora determinar. Agora é só a gente pegar A, B e C. Vai dar 1, vai dar menos 4, vai dar 3. Então a gente vai ter que delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual, B vale quanto? Menos 4. Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A é 1, vezes C que é 3. Então delta é igual, menos 4 ao quadrado é 16. Se você tem dúvida por que dá positivo, só você lembrar que uma coisa ao quadrado significa que é ela vezes ela mesmo. Então menos vezes menos, mais 4 vezes 4, 16. Então dá 16 positivo. Ou você pode gravar número negativo elevado a um expoente par, o resultado vai dar positivo. Então, aqui 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então dá 12. Delta é igual a 16 menos 12, 4. Vamos para a segunda parte da fórmula, que diz que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. X é igual a menos b. Tem que trocar o sinal do b. O b é negativo, menos 4 vai ficar 4 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Delta é quem? 4 sobre 2 vezes o a. O a vale quanto? 1. Então x é igual a 4 mais ou menos. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 1, 2. Temos duas operações, uma de mais e uma de menos. Então 4 mais 2 dividido por 2. E temos 4 menos 2 dividido por 2. 4 mais 2, 6. Dividido por 2, 3. 4 menos 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Então temos dois números que vai satisfazer a equação, que é claro, essa equação do segundo grau, as suas raízes são 3 e 1. Ou, na ordem, o conjunto solução seria 1 e 3. Esses são os valores que x assume, que faz com essa equação zero.